Nós temos, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, estudado sobre a vida, o nascimento, a vida e a obra de Allan Kardec. E, na semana passada, nós terminamos com o porquê Léon Denisard Rivail, ele se quis ter um pseudônimo, porque ele era um homem respeitado, um professor, um dono de escola, e ele não queria, ele não podia aparecer como o criador de uma doutrina que iria revolucionar tanto, não só a Europa na época, mas também a todo o planeta, futuramente. E ele, então, com o auxílio de um espírito chamado Zéfiro, que era o seu guia espiritual, ele sugeriu que se desse, que ele assumisse uma nova identidade, assinando as suas obras como Allan Kardec. E Allan Kardec era a gente não pode dizer que seria como um sacerdote, mas era uma pessoa que havia, na época da Idade Média, vivido numa comunidade druida. E a gente vai ler aqui o porquê dele assumir. Os druidas eram sacerdotes dos gauleses e dos celtas. Eles eram, da Irlanda do Norte, Irlanda do Sul e Escócia, aquela região da Grã-Bretanha, né? E o Allan Kardec viveu, então, nessa época, como um sacerdote. Eles não tinham templos e reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas, tais como o visco e o carvalho. Acreditavam na imortalidade da alma e na metempsicose. A metempsicose é a transmigração da alma em corpos de animais. A sua filosofia é quase desconhecida, porque não a escreveram, confiando-a à memória de seus discípulos. Então, eles não deixaram, os druidas não deixaram nada escrito e os seus conhecimentos foram passados de pai para filho por várias gerações. E esse espírito Zéfiro, que era o mentor, de Allan Kardec, ele então sugeriu que ele assumisse novamente o pseudônimo de Allan Kardec, porque era o nome dele como druida, certo? E hoje a gente vai dar início aos estudos, um pequeno resumo das obras espíritas. Está no capítulo, no item 3.5. Vocês já encontraram, né? Então, além de O Livro dos Espíritos, saído a lume em 18 de abril de 1857,
Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destaca a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858. 57, então, veio o Livro dos Espíritos. 58, 1858, ele lançou a Revista Espírita. Em julho de 1859, o que é o Espiritismo? Essa obra, O que é o Espiritismo, eu não sei se vocês já estudaram essa obra, mas ela é uma explicação mais minuciosa, mais detalhada sobre o Livro dos Espíritos e do que haveria de vir, que o Kardec já sabia. Então, o que é o Espiritismo, ele veio depois do Livro dos Espíritos para esclarecer aquelas pessoas que ficavam em dúvida quanto a alguns itens, alguns tópicos do Livro dos Espíritos e do que poderia vir futuramente, como vieram outras obras, como o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, depois o Céu e o Inferno, em agosto de 1865. A Gênese, em 16 de janeiro de 1868. Só após a sua desencarnação foi publicado em 1890, em Paris, por P.G. Leymarie, o livro Obras Póstumas, que é uma coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. Então, a Obras Póstumas foi um livro que Kardec não escreveu diretamente. Foram anotações que ele tinha, a esposa dele, Amélie Boudin, deu a esse Leymarie e ele foi compilando as principais partes que ele, os principais itens, né, que ele achava que fossem mais importantes para complementar todas essas obras de Kardec. Então, a gente sempre fala o Pentateuco kardeciano e a gente sempre pensa que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e Obras Póstumas. Mas está errado. Obras Póstumas não é escrito por Allan Kardec. É o Livro dos Espíritos, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Esse é o Pentateuco kardeciano. Não menos importante é a correspondência, mediante a qual Kardec estabeleceu contato com escritores, políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo às almas aflitas e torturadas as ardentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. E desses escritos também, né, com essas pessoas importantes, políticos, eclesiásticos, que eram os religiosos, né, das outras denominações religiosas, ele
deixou muita coisa e recebeu também muita coisa escrita, coisas que posteriormente vieram ser acopladas, depois de filtradas no livro Obras Póstumas. A atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita. Nós vimos, nos capítulos anteriores, todo o processo de preparação que o Kardec passou para efetuar essa grande tarefa dele. E ele foi avisado pelo Espírito da Verdade que ele seria maltratado, seria criticado, ia passar por maus bocados com todo esse processo, como realmente passou. Mas ele levou adiante e conseguiu finalizar essa grande obra dele. Então, a atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita. É voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi simples compilador, tendo a sua tarefa ido muito além da coleta e seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual. Sobre esse assunto, Vantuil e Thiessen, eles foram, Zeus Vantuil e Francisco Thiessen, eles foram presidentes da Federação Espírita Brasileira, no final do século XIX e início do século XX. E eles fazem os seguintes comentários. Então, os dois, Zeus Vantuil e Francisco Thiessen. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas. E que perguntas! Sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários, as respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos. A precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as paráfrases e conclusões, sempre profundas e incisivas. E bem assim, a sua notável introdução. Tudo isso atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar, com os fatos observados, um grupo de doutrina metódico e regular, claro e inteligível para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Então, essa observação dos dois ex-presidentes da FEB, elas
nos trazem realmente um raciocínio muito amplo sobre a cultura e a determinação de Allan Kardec. Porque colocar nessas 5 obras tudo que ele colocou, nos aproximando muito, muito mesmo. Quem tem o conhecimento dessas obras de Kardec se aproximam muito mais da verdade. E foi o que Jesus prometeu na época antes da sua crucificação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu vos enviarei o Espírito de verdade, que vos consolará e ficará com vocês até o final dos tempos. Então, a obra de Kardec, o trabalho de Kardec, né, ela foi muito precisa, foi muito detalhada, muito minuciosa. Ele teve muito bom senso, muita determinação e muita organização para fazer com que toda essa codificação fosse muito didática. As pessoas que têm a curiosidade de estudar as obras da doutrina espírita, principalmente as de Allan Kardec, elas têm um oceano imenso de conhecimento. E quem estuda e conhece e compreende essas obras, eles se aproximam realmente muito mais da verdade. E essa verdade é a verdade que liberta. Comentários? Não? Ninguém? Não. Então, vou falar um pouco agora sobre o processo final dessa parte dos estudos, que é a desencarnação de Kardec. Depois de realizado todo esse trabalho, de ter tido toda essa boa vontade para com a espiritualidade e para conosco, o trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la. Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local, imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar, ou que aguardavam oportunidade para vir aluno, demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. A gente tem que considerar que, além desse trabalho de codificação, o Kardec tinha também o seu trabalho em que ele ganhava um pão de cada dia. Era a escola, esse aperfeiçoamento dos métodos do professor Pestalozzi. Então, ele tinha que sobreviver também. Então, paralelamente ao processo da codificação da doutrina, ele também escrevia suas obras, tinha seus trabalhos, seus preparos, né, para colocar, né, na caminhada da sua existência, a sua vida física, material, também paralela à sua missão de codificador. Ele morreu conforme viveu, trabalhando.
sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração, que só podia ser combatida por meios de repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo que pudesse absorver um só que fosse de seus instantes à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre leonês, escreve o irmão X, o espírito de Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza, a humildade de um mestre-escola, muita vez atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, e gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então, a gente termina esse capítulo com essa mensagem bonita, né, do espírito Humberto de Campos, o irmão X. Segue aqui um esboço do sistema pestalozziano, que foi o que Kardec adotou e que ele colocou, né, em prática como a sua profissão, como professor, como diretor de escola e tal. E vem aqui todo esse resumo, principalmente para as pessoas que têm ainda a missão de educar, de instruir, né? No caso, as professoras, as pedagogas e as pessoas que querem fazer com que aqueles que o cercam tenham uma capacidade maior de raciocínio, de compreensão, de uma facilidade maior de entrar no mundo do plano espiritual através dos ensinamentos de Kardec e também através do raciocínio e da compreensão de como é dado todo esse processo. Que todos nós temos, em menor ou maior grau, um certo grauzinho de mediunidade. Uns mais, outros menos. E esse grau de mediunidade é aquele que nos liga, né, ao plano espiritual. É aquele que nos faz ter, às vezes, certas premonições, certos desejos, certos sonhos, né? São dados que a mediunidade nos faculta. Mas alguém quer comentar? Questionar? Então vamos ver o esboço do sistema pestalozziano. Antes da gente dar início ao estudo do pestalozziano, eu queria deixar para vocês aqui uma correção que me foi chamada a atenção e
realmente eu devo ter falhado em algum momento aqui na leitura das obras espíritas. Eu vou voltar ao texto e nós vamos contar aqui. O Livro dos Espíritos, 1857. Depois, ele vem, em 1858, lança a Revista Espírita, mas ela não faz parte do Pentateuco. A Revista Espírita é uma revista que existe até hoje e ela é publicada pela Federação Espírita Brasileira. Depois, ele escreveu O que é o Espiritismo, em julho de 1859. Depois, O Livro dos Médiuns, em 1861. Depois, O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno, em agosto de 1865. E o que ficou faltando foi a Gênese, em 16 de janeiro de 1868. Portanto, o Pentateuco, ele inclui a Gênese, mas não inclui obras póstumas, certo? A gente tira o livro, a Revista Espírita, porque ela continuou, mesmo após a morte de Kardec, e a gente coloca aqui a Gênese. Tira fora obras póstumas, que não era um livro escrito diretamente por ele. Foram essas anotações que deram origem a essas obras póstumas. Corrigido? Legal? Então, o esboço do sistema pestalozziano. Analisando o livro de Pestalozzi, Como Gertrude Ensina Seus Filhos, 1801. É uma obra do Pestalozzi. H. Morphy, considerado o autor de uma das melhores biografias do mestre zuriquense, Pestalozzi, sumariou-lhe assim os princípios pedagógicos. Primeiro, a intuição é o fundamento da instrução. Então, é o que faz com que o aluno tenha, através da intuição, o desejo de aprender. 2. A linguagem deve estar ligada à intuição. Então, aquela parte em que a pessoa aprende a falar corretamente, ela está ligada a essa intuição, que é o que faz o interesse pelo aprendizado. 3. A época de ensinar não é a de julgar e criticar. Então, o Pestalozzi, ele era totalmente contra aquela teoria de que deveria, né, castigar o aluno, criticar o aluno, fazer bullying, como se diz hoje em dia. 4. Em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. Nessa época, ainda até a época do Pestalozzi, era muito comum, né, nas escolas que estavam saindo da época medieval, as escolas, elas não tinham uma primeira série, uma segunda série, era um coletivo de crianças, adolescentes, pessoas jovens, às vezes até idosos que estavam aprendendo, né, a ler, a escrever, né, alfabetizando, né. Então, o Pestalozzi, ele colocou isso, né, colocar por séries, psicologicamente,
encadeadas, porque a mentalidade de uma criança de seus 7 anos é diferente, bem diferente de uma de 10, de 12, né? Deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que a criança adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. 6. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a da exposição dogmática. Então, volta novamente àquela coisa da intuição. A criança que estava sendo, educada, alfabetizada, ela tinha que seguir uma via de desenvolvimento e não uma imposição, uma colocação como se aquilo fosse a verdade absoluta. Ela tinha, ele colocava, o Pestalozzi colocava para a criança o seu direito de questionar, de pensar, de raciocinar. Depois de um caloroso debate aqui entre as pessoas do grupo, nós chegamos a uma conclusão. Muito pouco adianta você ficar em casa, assentadinho, assistindo a palestra, assistindo o estudo, confortavelmente, debaixo de um cobertor, sem que não esteja aqui presente, porque cada pessoa desse grupo que está aqui, e muitas intuídas pelos que estão no plano espiritual, estão trazendo ideias que eu não pensava. Ele não pensava, ele não pensava, ela não pensava, ela não pensava e você não pensava. Então, é muito cômodo ficar em casa, assistindo debaixo da coberta, mas aqui é muito melhor. O nosso intuito aqui é oferecer a oportunidade para que todos tenham o conhecimento mais aprofundado da doutrina espírita. Mas para que isso aconteça, é muito necessário que todos estejam com boa vontade, estejam presentes para dar uma continuidade ao acréscimo de seu conhecimento. Dando continuidade, porque o nosso tempo já vai se esgotando, então, em cada matéria, o ensino deve... Esses são os ensinos do sistema pestalozziano, que deu origem ao processo do método de raciocínio e de colocação em prática do Allan Kardec, na codificação espírita. Em cada matéria, o ensino deve começar pelos elementos mais simples e daí continuar gradualmente, de acordo com o desenvolvimento da criança, isto é, por séries psicologicamente encadeadas. Foi aí que começou, primeira série, segunda série, terceira série. 5. Deve-se insistir bastante tempo em cada ponto da lição, a fim de que a criança adquira sobre ela o completo domínio e a livre disposição. 6. O ensino deve seguir a via do desenvolvimento e jamais a da exposição dogmática. Nada imposto, como nós já comentamos. 7. A individualidade do aluno deve ser sagrada para o educador. Cada criança tem uma educação, tem uma base, tem um modo de pensar diferente da outra criança da mesma idade que está na mesma turma que ela. Então, era um processo que o Pestalozzi queria passar para os futuros mestres.
Oitavo, o principal fim do ensino elementar não é sobrecarregar a criança de conhecimentos e talentos, mas desenvolver e intensificar as forças da sua inteligência. Nono, ao saber, é preciso aliar a ação. Aos conhecimentos, o savoir-faire, é o saber fazer. Décimo, as relações entre mestre e aluno, sobretudo no que concerne à disciplina, devem ser fundadas no amor e por ele governadas. 11º, a instrução deve constituir o escopo superior da educação. Acontece que a experiência de Pestalozzi em Bertoldi, junto aos colaboradores, modificaria em alguns pontos o seu método. Ademais, novos ensaios e experiências realizadas em Yverdon levariam-no a reformular conceitos, a desenvolver e desdobrar sua doutrina pedagógica. Daí a razão das dificuldades a que aludimos. O que faria um crítico dizer, com evidente exagero, que, todo ponto de vista do método, o maior mérito de Pestalozzi foi não ter tido, ele, método. O acadêmico lusitano Sousa Costa enunciou em poucas palavras os princípios basilares da educação pestalozziana: desenvolvimento da atenção, formação da consciência, enobrecimento do coração. Segundo o biógrafo Pompée, Pestalozzi achava que todo bom método deveria partir do conhecimento dos fatos adquiridos pela observação, pela experiência e pela analogia, para daí se extraírem por indução os resultados e se chegar a enunciados gerais que possam servir de base ao raciocínio, dispondo-se esses materiais com ordem, sem lacuna, harmoniosamente. Para Pestalozzi, a arte da educação devia aproximar-se da natureza, e o melhor método de ensino seria aquele que dela se aprimorasse, se aproximasse. Então, a gente vê que o estudo do Pestalozzi, ele foi fundamental e foi propositalmente Allan Kardec, né? Até então, não Allan Kardec, mas o Léon Hippolyte Denisard Rivaio, foi levado à escola pestalozziana por uma necessidade dele passar por todo esse processo de educação, de conhecimento do processo educacional, de toda a sua boa vontade em desenvolver o conhecimento. Aquilo que eu sempre coloco, que para mim é a base de tudo. Palavras de Platão, quase 500 anos antes de Cristo. Amor ao saber leva ao conhecimento. O conhecimento leva à verdade. A verdade absoluta, só o Criador a tem. Mas nós nos aproximamos, podemos nos aproximar dela através do conhecimento. Então, tenham sempre amor ao saber. Vocês vão adquirir conhecimento, nós vamos adquirir conhecimento e vamos nos aproximar da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Na próxima semana, eu estarei com uma pequena folga. Estou prevendo que na próxima semana não poderei estar presente. Então, daqui a 15 dias
estamos retornando. Ok?